Então, um conjunto pode ser descrito de várias maneiras. Essa forma que está descrita aqui, conjunto B, é uma maneira que envolve você indicar qual é a propriedade que os elementos desse conjunto possuem. No caso aqui, o conjunto B é formado pelos nomes de todas as cores da bandeira brasileira. Outra maneira de indicar, de representar esse conjunto, é listando todos os elementos. Então, a cor brasileira tem verde, a bandeira brasileira, né? Tem a cor verde, tem a cor azul, tem a cor amarela, tem mais o quê? Azul, amarelo, verde e branco, né? São as estrelas. E aí, vejam, o conjunto B é o mesmo conjunto, mas aqui na primeira linha, ele está sendo indicado como a propriedade dos elementos que pertencem àquele conjunto, ou seja, a propriedade é o nome de uma cor que pertence ou que a bandeira brasileira possui. E no segundo caso, B é formado pelas palavras que representam essas cores, verde, azul, amarelo e branco. Amarelo. Aí a cardinalidade de B é igual a 4, ou seja, tem 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Simples. Vamos continuar. Agora vamos ver o contrário, né? Dado a listagem de valores, a gente indicar qual é a propriedade. Vamos ver aqui um exemplo. Letra A, quer dizer, o conjunto A é formado pelos elementos mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3, mais 6, menos 6. A listagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse conjunto é formado por 8 elementos. Né? Cardinalidade de A é igual a 8. Mas a pergunta é, como nós poderíamos escrever A indicando ele pela propriedade que os elementos possuem? Então, A é formado por todos os elementos X, tal que esse X obedece a uma propriedade. Que propriedade seria essa? Vamos olhar aqui. Antes de pensar, de indicar isso, vamos reescrever esse conjunto A de outra maneira. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 6. 1, 2, 3, 6. Esse conjunto é igual a esse de baixo. Os dois são iguais. Por quê? Porque em um conjunto, a ordem dos elementos não importa. Ou seja, se nós alterarmos a ordem dos elementos do conjunto, nós não estaremos criando um novo conjunto. A ordem dos elementos não gera novo, a mudança de ordem dos elementos não gera um novo conjunto. Então, reescrevi aqui só para a gente agrupar os negativos de um lado e os positivos de outro, para ver se fica melhor e entender qual é a propriedade que está sendo que esses elementos possuem. Interajam comigo, por favor. O que é que vocês diriam? Que propriedade é que os elementos desse conjunto A possuem? Muito boa, Manuel. Guilherme também. Divisores de 6. Aí o Guilherme disse divisores de menos 6. Aí eu pergunto, os divisores de 6 dividem menos 6? Muito bem, Pedro. Realmente. Então, nós só precisamos dizer que x é divisor
inteiro de 6. Para quem ainda não percebeu o porquê, vamos relembrar algumas coisas, né? Então, numa divisão inteira, a gente tem A dividido por B, isso dá um número C, e o resto B, né? Sendo A dividendo, B divisor, C quociente e D o resto. Quando se D é igual a zero, ou seja, o resto da divisão é igual a zero, nós dizemos que B divide A. Observe que essa barra aqui é uma barra vertical. Ela não é uma barra inclinada. Isso daqui, A dividido por B, é diferente de A barra B. A barra vertical indica que o elemento da esquerda divide o elemento da direita. Dizer que um elemento divide o outro é dizer que o resto da divisão dá zero. Então, vamos deixar isso bem enfático aqui. Por exemplo, nós dizemos que, nós afirmamos que os elementos desse conjunto aqui, todos dividem 6. Né? Eu vou tratar só com os números positivos para não, por enquanto. 6 dividido por 6 dá 1, resto 0. Ou seja, realmente, o 6 é divisor de 6. 6 dividido por 3 dá 2, resto 0. Né? 2 vezes 3, 6. Realmente, o número 3 é divisível, quer dizer, divide 6. Aí, 6 dividido por 2 dá 3, resto 0. O número 2 divide 6. 6 dividido por 1 dá 6, resto 0. O número 1 divide 6. Agora, eu não vou entrar em detalhes sobre essa divisão negativa, mas para vocês entenderem que essa divisão também, que esses números aqui também são divisíveis por, quer dizer, também são divisores de 6, basta você ver que cada um deles é menos 1 vezes um divisor de 6, né? Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 2, menos 1 vezes 3, menos 1 vezes 6. Então, isso aqui é um indício do que divide. Eu não vou entrar na demonstração disso, isso é um assunto de FMCC2. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então. Passa para operações de conjuntos. Dados os conjuntos A igual a 1, 2, 3, 4 e B igual a 2 e 4. Aí nós queremos saber. Escrever com os símbolos da teoria dos conjuntos as seguintes sentenças, né? Então, primeira sentença. 3 é elemento de A. Dizer que 3 é elemento de A é dizer que 3 pertence ao conjunto A. Então, nós podemos escrever como 3
pertence a A. Então, observe, este é o símbolo que indica pertencimento de um elemento a um conjunto. Então, dizer 3 elementos de A é o mesmo que dizer que 3 pertence a A. 1 não está em B. Então, aqui nós também estamos nos referindo a uma relação entre um elemento e um conjunto. As relações entre elementos e conjuntos são descritas por meio de pertencimento, né, desse símbolo de pertence. Agora, aqui nós estamos nos referindo ao não pertencimento. Então, nós escrevemos 1 não pertence a B. Para indicar que não pertence, a gente faz o símbolozinho E cortado. Terceiro, B é parte de A. Observe que agora a gente tem a relação entre dois conjuntos, o conjunto B e o conjunto A. Nós queremos indicar que todos os elementos que estão em B também estão em A. Nós indicamos isso por meio do símbolo de contido, né? Opa. B está contido em A. Dizer que B está contido em A é o mesmo que dizer que todos os elementos que estão em B B é igual para o arroba, por favor, primeiro microfone. B é igual a. Dizer que B é igual a. Isso é simples, né? A gente pode dizer assim, ó. Simplesmente é igual a B. Mas observe, a igualdade de conjuntos, ela tem uma forma de ser expressa utilizando também o símbolo de pertencimento. Então, nós podemos dizer que A é igual a B se somente se B está contido em A e A está contido em B. Ou seja, todos os elementos de B estão em A. Todos os elementos de A estão em B. Mas observe que, para estes dois conjuntos, essa afirmação não é verdadeira, né? Por quê? Porque todos os elementos de B estão em A, realmente. Mas nem todo elemento de A está em B. Por exemplo, os números 1 e 3 não estão em B. B está contido em A. Por quê? Né? Por que A é diferente de B? Porque B está contido em A, mas A não está contido em B. Uma pergunta? Tá. Deixa eu parar. Agora vamos trabalhar com outros conjuntos. A igual a 1, 2. B igual a 2, 3. C igual a 1, 3, 4. D igual a 1, 2, 3, 4. Então, antes de continuar, eu vou ver se mandar essa mensagem para o grupo, para ver se alguém que não entrou ainda
São os conjuntos que nós vamos trabalhar agora. E vamos verificar algumas coisas, né? Então, primeiro, A está contido em B. A gente tem que verificar se isso é verdadeiro em D, isso é verdadeiro ou falso. A está contido em B é o mesmo que... Não, só seria verdade se o elemento X pertence a A, implicar X pertence a B. Ou seja, se está em A, deve estar em D. Aí vamos verificar. A tem o elemento 1? Tem. D tem o elemento 1? Tem. 2 está em A? Está. 2 está em D? Está. Então, A está contido em D é uma afirmação verdadeira. Ok? A qualquer momento, se você tiver alguma pergunta, pode parar, pode me interromper e perguntar. Agora, A está contido em B, verdadeiro ou falso? Aí vamos aplicar essa regrinha. Para A estar contido em B, se o elemento está em A, ele deve estar em B. 1 está em A? Está. 1 está em B? Não. Então já falhou. Já existe um elemento que está em A e não está em B. Então isso aqui é falso. Letra C. B está contido em C. Sempre a mesma regra. A gente parte do elemento de B e verifica se ele está em C. 2 está em B? Está. B, a gente quer verificar se B está contido em C. B, 2. 2 está em B? Está. 2 está em C? Não, já falhou. Mas já existe pelo menos um elemento que está em B e não está em C. Então, esse aqui também é falso. D. D contém B. Agora observe que a aberturazinha do sinal aqui mudou, né? Está dizendo que D contém B. Então, para D contém B, a gente pode dizer, também afirmar que tudo que está em B tem que estar em D. Aí a gente vai aqui. 2 está em B? Está. 2 está em D? Está. 3 está em B? Sim. 3 está em D? Sim. Então, verdade. Outra é C igual a D. Então, isso aqui só é verdade se C contém D e D contém C. Ou seja, todo elemento que estiver em C tem que estar em D e vice-versa. Aí nós verificamos, ó, 1 está em C, está em D. 3 está em C, está em D. 4 está em C, está em D. Agora, ao contrário. 1 está em D, está em C. 2 está em D, mas não está em C. Ou seja, isso daqui é falso. Porque existe um elemento que está em D e não está em C. Tem que ser aqui na igualdade tem que ser vai e volta. Tá? Você tem que verificar de C para D e de D para C. Letra F. A não contém C. Então, para dizer que A não contém C, deve existir algum elemento em C que não está em A. Aí nós verificamos. 1 está em C? Tá. Está em A? Sim. 3, C, mas não está em A. Então, nem o 3, nem o 4 estão em A. Então, realmente, A não contém C. Então, isso aqui é verdade. Vamos para a união e interseção.
mais alguns conjuntos para a gente trabalhar. A é igual a A, B, C, D. B é igual a B, C, D, E. C é igual a C, E, F. Vamos descrever algumas relações entre esses conjuntos. Primeiro, A interseção B. Interseção é uma relação entre conjuntos, uma operação entre conjuntos, que funciona da seguinte maneira. A interseção B é igual a todos os elementos x, tal que x pertence a A, né? Se x pertence a A e x pertence a B, então x pertence. Não, só isso. Esse símbolozinho aqui, parecido com um acento circunflexo, ele é um símbolo da lógica que indica E. Né? Nós podemos escrever assim, então colocar um E lógico mesmo, na letra do alfabeto. Então, x pertence a A e x pertence a B. Então, a interseção B é formada por todos os elementos x, tal que esses elementos pertencem a A e pertencem a B simultaneamente. Então, vamos dizer, a letra A, minúsculo, está em A? Está. Está em B? Não. Então, já não faz parte da interseção. B, minúsculo, pertence ao conjunto A? Pertence. Pertence ao conjunto B? Pertence. Então, ela faz parte da interseção. C pertence ao conjunto A? Pertence. C pertence ao conjunto B? Pertence. Então, C faz parte da interseção. D está no conjunto A, está no conjunto B, quer dizer, está no conjunto B, então está na interseção. Não tem mais nenhum elemento em A, tem um elemento E aqui no B ainda, mas só que não está em A. Então, a gente finaliza aqui a interseção de A e B é BCD, ou seja, os únicos elementos que estão simultaneamente em A e B são as letras B minúsculo, C minúsculo e D minúsculo. Vamos fazer aqui A interseção C. A interseção C é formada por todos os elementos que estão simultaneamente em A e C. Vamos ver aqui, quem pode me ajudar aí? Qual é o resultado da interseção de A e C? Me diga aí, por favor. Uhum. Okay. O único elemento que pertence simultaneamente ao conjunto A e ao conjunto C é a letra C minúscula, né? E aí a gente confere. A está no conjunto A? Sim. Está no conjunto C? Não. B está no conjunto A? Sim. B está no conjunto C? Não. C está no conjunto A? Sim. Está no conjunto C? Sim. Então vem para cá. D está no conjunto A, mas não está no conjunto C. F está no conjunto C, mas não está no conjunto A. Então, o conjunto A interseção C contém apenas um elemento, que é o elemento C. Mais um. A interseção B, interseção C. Agora, esse aqui vai ser fácil de resolver, né? Porque a gente já tem a solução para B. Ah, não, está enganado. Ah, isso aqui a gente vai resolver assim, peraí. A gente tem que lembrar de uma coisa importante. A interseção entre conjuntos é comutativa. O que quer dizer comutativo? Quer dizer assim, ó, comutatividade. Comutatividade. A interseção B é igual a B interseção A. Ou seja, se uma determinada operação obedece à comutatividade,
Se eu mudar a ordem dos operandos, o resultado é igual, ou seja, a interseção B é igual a B interseção A. Se eu sei que a interseção é comutativa, eu posso reescrever a interseção B interseção C como sendo A interseção C interseção B. Propositalmente, eu mudei a ordem do C e coloquei ele mais próximo aqui do A. Por quê? Porque eu já sei qual é o resultado de A interseção C. O resultado de A interseção C é C. E aí, agora, se eu estou fazendo a interseção entre o conjunto que contém apenas o elemento C e B, eu só preciso verificar se esse elemento C está no conjunto B também. Se estiver, se estiver, e a gente só precisa escrever aqui igual a C. No caso é um C minúsculo, eu vou escrever menorzinho só para diferenciar. Por quê? Porque a interseção C dá C, está aqui, e aí eu faço a interseção desse conjunto que contém apenas o elemento C com o conjunto B, que é o próprio elemento C. Na verdade, é um conjunto contendo o elemento C. Então, isso é diferente disso, tá? Isso aqui é a letra, é um elemento C. Isso aqui é o conjunto que contém o elemento C. Cuidado para não cometer esse engano. B, interseção. Fazer um com diagramas. Então, sejam os conjuntos representados no diagrama de Venn. Então, o diagrama de Venn, ele geralmente é representado como um quadrilátero, contendo círculos. Cada círculo representa um conjunto. E o quadrilátero representa o conjunto universo, ou seja, o conjunto que contém todos os conjuntos. E aí nós queremos representar por meio de desenhos algumas relações, algumas operações entre esses conjuntos. Por exemplo, a operação complemento de A menos B. Se eu tenho aqui apenas o elemento A, quer dizer, o conjunto A, no universo, no conjunto universo, o complemento de A vai ser todos os elementos do conjunto universo que não estão em A, ou seja, essa parte achurada, né? Então, o complemento de A é igual ao universo menos A. Agora, se nesse conjunto universo eu tenho A e tenho também B, e do complemento de A eu tenho que tirar B. Então, observe que o complemento de A é tudo isso aqui que está achurado, e aí eu tenho que subtrair B. Então, o que vai sobrar é essa região aqui. Essa região que está marcada, né? Que eu tirei. É o complemento de A menos B.
Complemento de A, isso aqui. Isso aqui é o complemento de A. Aí do complemento de A, eu subtraio B. Essa é outra região. E aí o desenho da resposta final é esse aqui. A, aí ficou em branco, né? Sem preenchimento. A e B. Ok? Seguindo. Agora, B, letra B. Complemento de A menos A união B. Então, se a gente tem dois elementos, dois conjuntos, A e B, a união é formada por toda a região que está presente nos dois simultaneamente, tirando a parte repetida, né, que é essa interseção aqui. E aí, o complemento de a gente já sabe que é tudo que não é A. E aí, do complemento de A, eu tenho que subtrair a união de A e B. Então, observe que esse complemento de A, isso aqui é o complemento de A, isso daqui é A união B. Agora, do que está aqui no complemento de A, eu tenho que subtrair a união B. Mas observe que a união B já não está no complemento de A. Quer dizer que essa parte aqui de A já não está no complemento de A. Então, o que resta é eu subtrair essa regiãozinha aqui, ó, dessa parte. Então, vai sobrar A, B. Vai sobrar tudo que não é nem A nem B. A, complemento de A menos A união B. E aqui, complemento de A união B agora. Letra B, A união B. Complemento. Então, relembrando, isso aqui é o conjunto inverso, A, B. Nós queremos tirar o complemento de A união B. Então, primeiro, a gente identifica quem é a união B. A união B é essa aqui, ó. A união B. E o complemento vai ser toda essa região branca. Que o complemento é a subtração do universo menos a união B. Então, o resultado A, B, união. O resultado vai ser isso aqui. Então, isso é o complemento de A união B. Uma coisa importante que vocês já podem, que eu já posso passar para vocês aqui, que vocês vão estudar também em Introdução à Computação, quando estudar a lógica booleana, é que existem duas, acho que são teoremas de De Morgan, que diz que A união B é equivalente ao complemento de A, interseção, complemento de B. Porque esse símbolo de barra, em lógica booleana, ele inverte, né?
Então, a gente troca a união pela interseção e nega o A e nega o B. Negar A e negar B aqui em teoria dos conjuntos é a subtração do universo menos aquele elemento, né? Então, se a gente fosse escrever isso aqui, dessa maneira, né? A gente teria, ó, complemento de A, toda essa região achurada. Complemento de B, toda essa região achurada. E aí, quando você faz a interseção entre o complemento de A e o complemento de B, o que a gente obtém é justamente essa região aqui, achurada. A região que exclui A e exclui B. Ok? Vamos pegar mais um exercício aqui. Então, eu sugiro, para vocês exercitarem esse assunto, vocês usem o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1, que é o livro que contém assuntos de conjuntos, relações e funções. Nós falamos na aula passada também um pouco sobre os conjuntos numéricos, né? Os conjuntos dos naturais, dos inteiros, etc. Mas naquela oportunidade eu não falei sobre algumas propriedades que esses conjuntos possuem. Então agora eu vou falar um pouco de algumas dessas propriedades. Deixa eu apagar isso aqui. Um conjunto dos naturais é representado pela letra N, estilizado, né? E contém os elementos começando em zero e somando um, sucessivamente. Então, 0 mais um mais um, 2 mais um 3 mais um 4 e assim sucessivamente. Existem algumas propriedades que as operações fundamentais de adição e multiplicação obedecem em relação a esse conjunto. E a primeira propriedade, que eu vou chamar aqui de A1, porque a primeira propriedade de adição é a propriedade associativa. Associativa da adição. Associativa quer dizer que não importa a ordem que você associe os elementos que estão sendo operados, o resultado vai ser idêntico. Então, isso pode ser observado quando você tem operações a partir de três números. Então, suponha que A, B e C são elementos do conjunto dos naturais e que a gente deseja fazer a operação A mais B mais C. A primeira coisa que a gente tem que observar e tem que lembrar é que a operação de soma de números naturais é uma operação binária. E ela é uma operação binária não porque trabalha com zeros e uns, mas sim porque é uma operação que é realizada com dois elementos de cada vez. Aí, mentalmente, quando a gente soma A mais B mais C, a gente faz A mais B, aí pega o resultado, soma com C. Ou então faz B mais C, pega o resultado e soma com A. Então, fazendo assim, ó, A mais B, somou, pega o resultado, soma com C. Isso aqui vai dar o mesmo resultado se eu tivesse somado primeiro B mais C. Então, quando uma operação permite que você associe quaisquer dois elementos na sequência e o resultado é idêntico, nós dizemos que essa operação obedece à propriedade de associatividade, que é o caso da soma de números naturais.
Outra propriedade que a gente já falou sobre ela no exercício anterior é a comutativa. Comutativa da adição. Quando nós fazemos A mais B, o resultado é igual ao resultado de B mais A, se esses números forem inteiros. Então, só para vocês... Isso que eu estou fazendo não é uma prova, tá? É só um exemplo. 3 mais 4 dá 7. 4 mais 3 também dá 7. E isso ocorre por quê? Porque a adição é comutativa. Da mesma forma, posso dar um exemplo aqui na associatividade. Não, aqui na associatividade. 2 mais 3 mais 4. Se eu somar aqui 2 mais 3 dá 5, mais 4 dá 9. E se eu fizer 2 mais 3 mais 4, somando primeiro 3 mais 4, vai dar 7, mais 2, que também dá 9. Ou seja, a soma é tanto associativa quanto comutativa. A soma também possui um elemento que, quando operado com qualquer outro elemento do conjunto dos naturais, não altera o resultado. O resultado dá igual àquele elemento. Então, essa é uma propriedade que eu chamo de A3, que é o elemento neutro da adição. E esse elemento neutro da adição é o zero. Quando a gente faz qualquer número mais zero, o resultado é esse mesmo número. Então, números naturais. Qualquer número natural, né? 1 mais zero, 1. 2 mais zero, 2. E assim sucessivamente. Aí nós temos também propriedades similares para a multiplicação de números naturais. Vamos chamar aqui de M1, propriedade de M1 da multiplicação. Se eu tenho A vezes B vezes C, aí nós observamos que a multiplicação também é uma operação binária. Binária por quê? Porque ela é realizada de 2 em 2 elementos cada vez. Quando a gente tem uma multiplicação de 3 números, a gente não multiplica todos de uma vez. A gente faz A vezes B, pega o resultado, multiplica por C. Ou então, nós fazemos B vezes C, pega o resultado, multiplica por A. Né? Isso aqui para A, B e C pertencente aos naturais. Exemplos, né, com números. 3 vezes 2 vezes 1. Nós fazemos 3 vezes 2, 6, vezes 1, 1. Ou 3 vezes 2 vezes 1, nós fazemos 2 vezes 1, 2, vezes 3, opa, está errado aqui, é 6. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 2, 6. O resultado é idêntico. Né? Ou seja, a multiplicação obedece também à associatividade, a multiplicação de números naturais. A segunda propriedade da multiplicação de naturais é a comutatividade. Comutatividade. A vezes B é o mesmo que B vezes A. Não importa a ordem, o resultado vai ser idêntico. Então, exemplos. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 5, 40. Parece bobagem, mas é importante a gente saber essas propriedades para quando for estudar estruturas algébricas, né, que são conjuntos com um nível de abstração mais elevado. Ah, cadê o apontador?
A multiplicação também possui elemento neutro, que é a propriedade 3, elemento neutro. E o elemento neutro da multiplicação, como você já sabe, é o número 1. O elemento neutro da multiplicação de naturais é o elemento que, quando multiplicado por qualquer natural, o resultado é aquele natural. Então, isso aqui é muito simples. Né? 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 6 é 6, e assim sucessivamente. E, por fim, nós temos uma propriedade distributiva. E aí, observe que essa distributiva, ela não é exatamente nem da multiplicação nem da soma. Ela é das duas, né? Distributiva da multiplicação em relação à adição. Quando nós temos, e sempre no conjunto dos naturais, eu estou falando aqui, A vezes B mais C. Aí nós falamos que nós podemos distribuir, né? Fazer A vezes B mais A vezes C. Com A, B, C pertencente aos naturais. Exemplos. 3 vezes 2 mais 1. Isso aqui a gente pode fazer de duas maneiras, né? A gente pode fazer 3 vezes 2 mais 1 dá 3. Isso aqui vai dar 9. Então, nós podemos fazer 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes 1 tem uma coisa errada aqui. Não, está certo. Dá 3, né? 6 mais 3, 9. Então, a ordem, a forma que você faz não importa, né? Mas aqui eu estou mostrando que a distribuição de 3 vezes 2 mais 3 vezes 1 é a mesma coisa que você tivesse feito a conta 2 mais 1 primeiro, mas se multiplicar por 3. E aí a gente segue checando essas propriedades para os inteiros, para os racionais e para os reais. No caso dos números inteiros, a gente vai ter mais uma propriedade que é chamada de simétrico ou oposto para a adição. Aqui, a propriedade 4 da soma, agora com A pertencente aos inteiros. Aí nós podemos dizer que qualquer que seja A pertencente aos inteiros, existe menos A pertencente aos inteiros. E além disso, A mais menos A é igual a zero. Essa é a propriedade chamada de simétrico, ou seja, o simétrico de A é menos A e o simétrico de menos A é A. Ou também o oposto de A é menos A e o oposto de menos A é A na soma de inteiros. Tá? Na soma de inteiros. Então, exemplos comuns, né? 2 mais menos 2 dá zero. 3 mais menos 3 dá zero. E assim sucessivamente. Uma coisa importante também a ser observada aqui é que o resultado da soma de um número inteiro com seu oposto é o elemento neutro da soma. Tá? O elemento neutro da soma é obtido por meio da soma de um número com seu oposto. E aqui mais um exercício.
Aqui nessa lista de exercícios que eu estou vendo, ele já está pedindo para achar o máximo divisor comum, mínimo comum, mas eu acho que ele está misturando demais. Acho que essas aulas online, elas são muito focadas. A gente não pode também dar 2 horas seguidas de aula, não, porque é bem diferente do de uma aula presencial em que a gente tem um momento de resolver exercício, as pessoas interagem mais, e aí a gente pode se estender um pouco mais. Eu não pretendo dar muito mais que 1 hora de aula online, não, porque fica muito cansativo para todos nós, né? Então, sugiro o seguinte, que quem pretende continuar nesse estudo dirigido aqui, então, quem entrou depois, vou explicar novamente o que é que a gente está fazendo. Em princípio, seria a gente continuar o assunto de FMCC1, mas aparentemente a reitoria não vai aceitar essas aulas online para contar no calendário. Então, ao invés de continuar com o assunto, eu vou simplesmente pegar assuntos de matemática que são importantes, mas que não puderam ser acrescentados na ementa de FMCC1, mas que se a gente estudar eles vão nos auxiliar tanto em FMCC1 quanto nas outras disciplinas de matemática. É o caso, por exemplo, disso que a gente acabou de ver agora das propriedades comutativa, associativa, elemento neutro, que geralmente não é visto em FMCC1, mas que é cobrado de alguma forma lá em FMCC2, quando a gente fala de estruturas algébricas. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, então, sugestão, peguem o livro Fundamentos de Matemática Elementar. Esse livro, quem não tiver o livro, tenta conversar com... Quer dizer, se você digitar Fundamentos de Matemática Elementar no Google, você vai achar esses livros em PDF, tá? Se você não conseguir encontrar a forma impressa deles. Já mandou, o Carlos mandou no grupo, né? Tem uma pessoa dizendo aqui. Então, pronto. Já está no grupo. O grupo provavelmente é o grupo de vocês. Então, usem esse livro. Eu vou marcar o slide da aula passada, eu já mandei, está no cronograma. Eu vou mandar aqui de novo para ele. Cronograma da disciplina FMCC1. Eu vou mandar aqui por texto, mas eu estou sempre mandando via controle acadêmico, lá que vai direto para o seu e-mail institucional. Eu mandei aqui na caixinha de texto do chat. Aí, semana que vem, eu vou combinar vou marcar mais uma aula, provavelmente no horário que seria a nossa aula presencial, para tirar dúvidas. Aí seria legal que vocês tivessem feito uma grande quantidade de exercícios, tivesse marcado exatamente qual foi a questão que você não conseguiu fazer, ou então a questão que você não sabe como fazer, para que essa próxima aula seja bem mais interativa, né? Seja assim, vocês já tenham feito alguma coisa e venham aqui só para a gente tirar dúvida juntos. Então, obrigado pela presença de todos. Sim, os exercícios estão no livro. Podem fazer os exercícios do livro. Obrigado pela presença e qualquer dúvida pode mandar para o meu e-mail. O meu e-mail, eu não sei, porque quando eu mando pelo controle acadêmico, eu acho que vocês não veem, mas o meu e-mail é ferrames@computação.ufcg.br. Estou mandando aqui o meu e-mail também pela caixinha de chat. E a gente se vê provavelmente na terça-feira. Então, o que eu peço para vocês é façam a maior quantidade possível de exercícios para a gente discutir as dúvidas, as questões na próxima aula. Então, até terça-feira. Tchau.